Lei da atração na Bíblia. Tá na Bíblia a lei da atração? Neste vídeo nós vamos falar sobre isso. Seja bem-vindo ao canal Despertar da Consciência com Felipe e bora falar sobre esse assunto muito importante, porque alguns devotos padecem por falta de conhecimento. Então eles passam a vida inteira orando, pedindo e não realizam seus sonhos, seus desejos. E aí eles acham que é a vontade de Deus, que eles tenham uma vida miserável. Não tem nada a ver com isso. E a lei da atração, ela está assim, descrita na Bíblia. Não o termo lei da atração, porque esse é um termo moderno. Mas o conceito da lei da atração, ele está sim sendo ensinado na Bíblia diversas e diversas vezes. Eu separei aqui hoje algumas passagens, para a gente estar conversando sobre elas, mas se você ler a Bíblia inteira, depois de ter sido iniciado, você vai enxergar isso ali em muitas passagens. A Bíblia, ela é um livro metafísico, é pura metafísica, um livro de física quântica. Embora muitos dos termos que foram ensinados aqui, muitas das lições foram ensinadas aqui, naquela época foram inspiradas, pelo eu sou, pelo espírito. Não havia ciência para comprovar o que estava sendo ensinado. Hoje em dia não, hoje em dia tem experimentos científicos que comprovam tudo que está sendo ensinado aqui. Esses dias eu fiz um post no meu Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, procura lá, e Felipe Galhardo, vou deixar o link aqui embaixo também, que de vez em quando eu posto umas coisas bem legais. Aí eu postei lá falando sobre a lei da atração e uma pessoa foi lá e comentou assim: não é comprovado cientificamente, tal. Eu nem respondi, porque eu não vou perder meu tempo, Na Bíblia também está falando lá em Provérbios: não gaste suas palavras de sabedoria com tolos. Pô, como que o cara vem falar que não está aprovado? Tem diversos experimentos científicos que comprovam a lei da atração. Eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou entrar mais a fundo explicando como funciona a lei da atração, de que forma a ciência comprovou isso, quais experimentos e etc. Mas aqui neste vídeo eu quero trazer os princípios e passagens bíblicas que nos ensinam sobre a lei da atração. Então já vamos partir do pressuposto que você está assistindo esse vídeo e você já entendeu que a lei da atração funciona, já acredita e quer se aprofundar no assunto, para você dominar. Então vamos lá. Primeira passagem, Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Então, em outras passagens, de outros discípulos, eles também falam: tudo que pedir em oração, crendo que recebeu, recebereis. Então, percebe, o que Jesus está ensinando aqui? Primeiro ponto que eu quero ressaltar é que só tem um se aqui, nessa máxima. Só tem um se, não tem outro. E qual que é a condição que o mestre colocou? Crer, ter fé, acreditar. É a única condição. Ele não falou assim, tudo que pedires, se for da vontade de Deus, você terá. Não. Tudo que pedires, se for bom para o próximo, você terá. Não. Tudo que pedires, se não for egoísta, você terá. Também não. Tudo que pedires, se não for bom para você, você não vai receber. Não. O único condicionamento é crer. Se crerdes, receberá. Quando você pede algo, agora falando em termos científicos, mais modernos, de lei da atração, vibração, um dos cientistas mais famosos e mais brilhantes que já houve aí, Tesla, ele falou: tudo no universo é energia, frequência e vibração. Então, quando você pede alguma coisa a Deus, crendo que você já recebeu, você está o quê? Vibrando na posse. Então o magnetismo daquilo vai atrair aquilo para sua vida, porque você já tem. Você já acredita que Deus te deu, que Deus vai te dar. Então você tem a certeza de que Deus vai cumprir com o seu pedido. Então você está vibrando na posse daquilo. Automaticamente você vai atrair para sua vida. Mas veja bem, irmão. Tudo
Então, ou seja, aquilo que você tomar posse também de mal para sua vida também vai acontecer. Se você tem medo de que algo aconteça e você acredita que aquilo vai acontecer, você também está tomando posse disso, está crendo. Então vai vir, aqui está escrito tudo. Não está escrito assim, todas as coisas boas que pedires em oração recebereis. Não, está escrito tudo que pedires. O mestre foi bem claro nessa máxima. Tenho certeza que ele era iluminado o suficiente para saber se expressar bem e não falhar numa palavra. Jesus aqui nas escrituras, eu tenho certeza que tudo que ele fala aqui é tudo muito bem claro. Então está aqui tudo, não está condicionando. Agora veja bem, em Marcos 10, 27, Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: para o homem isso é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Então, ok, até aí sem novidades, né? Para Deus tudo é possível. Existe alguma coisa extraordinária demais para Deus? Não, todo-poderoso, onipotente, faz o que quiser. Agora, aqui em Marcos 9, 23, Jesus fala assim: se podes, contestou-lhe, né, Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Jesus não está igualando aqui Deus ao homem que possui fé. Se num versículo ele está falando tudo é possível para Deus, e no outro versículo ele está falando tudo é possível para aquele que crê, logo um homem que crê é Deus. Ele vai manifestar na vida dele o que ele crê. Nada é mais poderoso na vida de um homem do que as crenças dele. Se uma pessoa acreditar que ela é azarada, que ela é amaldiçoada, não tem amor divino que vai salvar ela disso, porque ela crê, ela é tão poderosa quanto Deus. Ela tem o livre-arbítrio dela de acreditar naquilo, como filho do Criador. A mesma coisa ao contrário, se uma pessoa acredita que ela é abençoada, que ela é sortuda, não tem nada nesse mundo que vai contra, não tem macumba que vai contra a crença da pessoa, não, gente. A coisa mais poderosa na vida de um ser humano é suas crenças, aquilo que ele crê. Agora em Romanos 12, 2. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pô, tá condicionando aqui que para você experimentar a vontade de Deus, você tem que renovar sua mente. Tem que mudar sua crença, seus paradigmas, para você ter uma vida diferente. Se você quer ter uma vida abundante, você tem que apagar as crenças, né, de escassez e programar novas crenças de abundância. Ó, Provérbios 21, 30. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor. Lá em Mateus, Jesus nos explicou que para Deus tudo é possível. Aquele que crê, tudo é possível. Então logo, está equalizando o homem que crê com Deus. E aqui está falando, não há inteligência, nem conhecimento, nem estratégia alguma que possa opor-se à vontade do Senhor. Então, ou seja, aquilo que a pessoa acredita, aquela crença que ela tem na vida dela, não tem nada que pode combater no mundo dela, na vida dela, na experiência dela. Se você acredita que o mundo é um lugar bom de se viver, que você conhece pessoas boas, que as pessoas são boas, se você acredita na felicidade, na alegria, você vai ter uma experiência de vida assim. Se você acredita que o mundo é um lugar terrível, que você veio para cá para ser castigado, que é uma penitência você tá aqui, você vai viver uma vida assim. Tudo que você acredita, nada pode se opor a isso. Em Gênesis 11, 6. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua.
e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Qual que é essa uma só língua que fala? De acordo com a ciência, tá? Que nem vocês que estão acompanhando o canal, vocês sabem que eu, para conseguir acreditar nas escrituras, eu tive que primeiro estudar muita ciência, muita física, compreender através... Eu era cético, então eu tive que compreender através de outros olhos para poder aceitar os ensinamentos daqui. Qual que é a linguagem do universo segundo a ciência? Energia, frequência e vibração. Todos os seres vivos, sejam eles brasileiros, japoneses, americanos, os átomos deles estão vibrando. Essa vibração emite uma frequência. O universo é composto de frequências. Então essa é a língua do universo: energia, frequência e vibração. Não é português, inglês, espanhol, etc. Ainda esses dias eu vi um vídeo de uma antiga professora com quem eu aprendi bastante coisa legal, mas hoje eu já acho os vídeos dela assim, fala muita baboseira. Ela falando que o universo não sabe falar português, que ele fala símbolos. Pô, gente, que isso? O universo fala todas as línguas, né? Mas a forma como a criação se dá é através da frequência, da vibração, porque a vibração emana uma frequência. E a frequência que a gente está é a realidade que a gente vive. Então a linguagem do universo, a única linguagem dos seres humanos é essa, é a frequência. Por isso que tem outras passagens aqui que falam assim que simples palavras não convencem um escravo. Eu não lembro agora qual o número da passagem, mas é em Provérbios. O escravo que está mencionando aqui é o que? É o nosso subconsciente. Porque o subconsciente não faz distinção. Toda crença que ele tem ali, ele manifesta. Então, ele é o escravo do consciente. Só que simples palavras não convencem. Agora, o sentimento é forte. Por que bloqueios emocionais na infância são facilmente gravados? Porque geralmente são acompanhados de acontecimento que envolve um grande sentimento. Né? Um pai, um tio, uma mãe foi lá e falou uma besteira para uma criança lá que traumatizou a criança. Pô, a criança tinha um amor, uma adoração por aquele adulto, aí de repente ele ofende a criança, aquilo magoa, aquela mágoa, o sentimento ajuda aquela palavra a fixar no subconsciente, não é uma palavra vazia. Então, a palavra, agora falando em termos de ciência, a palavra ela tem uma vibração. Eu estou criando aqui, quando eu falo, eu estou emitindo uma vibração. Essa vibração é uma frequência. Mas, em termos de potencialidade, a vibração mais potente que nós emanamos é dos nossos sentimentos, vem do coração. Então, palavras vazias não têm tanto poder quanto um sentimento. O sentimento aciona maior poder. Então, assim, eu já conheci muitos homens ricos, extremamente ricos, né? Não só ricos, extremamente ricos, que não sabiam nada de lei da atração. Mas eu pude observar neles o comportamento deles. Vou pegar dois exemplos. Dois eram semi-analfabetos. Mal sabia escrever e ler, ou seja, totalmente chucros. Então, ou seja, não foi inteligência, informação que fez eles ficarem ricos. Aí que tá, um deles tinha muita fé em Deus. Quando eu perguntava para ele o que fez ele ficar rico, ele falou assim, foi tudo Deus que me deu. Eu só tive fé de que Deus ia me fazer um homem rico, conforme eu queria ser. E o outro, quando eu perguntei para ele o que fez ele ficar rico, ele não acreditava em Deus. Ele falou assim, é só você ter visão na vida e trabalhar honestamente acreditando na sua visão. O que os dois têm em comum? Os dois têm a crença naquilo que eles almejam. Não sabia imaginar, não tinha, mas ele tinha fé de que Deus concederia a ele o seu pedido. Então ele emanava um sentimento do quê? De posse, de confiança, crendo que já recebeu aquilo que ele queria. O outro não tinha fé em Deus, mas ele acreditava na visão dele, ele imaginava as coisas, ele via um terreno lá, ele pensava assim, eu vou construir uma casa aqui, 5 casas,
tal, ali vou alugar, vou tal. E ele acreditava, ele tinha fé no que ele ia concretizar aquela visão. Então ambos tinham fé, ambos criam, eles tinham crença que iam receber aquilo. Então, pessoal, essa foi só algumas das passagens que tem na Bíblia sobre lei da atração. Vira e mexe eu vou trazer aqui novas passagens, tá? Mas acho que essas já deu para colaborar bastante para o nosso entendimento de que a coisa mais importante é crer, né? Neville Goddard, que é um autor que eu estudo muito, atualmente eu tenho estudado muito os conteúdos dele, e tem uma frase dele que eu acho que muito forte, que ele fala assim: a única coisa que te impede de ter o seu desejo realizado agora mesmo é a sua incapacidade de aceitar que você já está com o seu desejo realizado. E essa não aceitação pode ter diversos motivos. Às vezes a gente tem crença de não merecimento no nosso subconsciente, às vezes a gente não tem amor próprio. A maioria das pessoas acha que tem amor próprio, mas não tem. Na verdade, elas têm autocondenação, culpa, mágoa de si mesmo, remorso. Então tem muito lixo emocional para ser limpado, para que as coisas possam, né, fluir e se manifestarem. Então o caminho não tem uma regra certa assim, faz tal técnica que em X tempo você vai ter o seu desejo realizado. Isso não existe, galera. Cada ser humano é um universo particular. Então o tempo que ele vai levar para manifestar um desejo depende dele. Depende do condicionamento mental que ele tem, de qual desejo que ele tem, qual a frequência vibracional, qual o padrão vibracional que ele tem naquele momento e o quão longe ele tem que avançar em termos de vibração para se alinhar com o desejo dele realizado. Então, é muito particular, mas a questão funciona, é real, é assim que nós criamos nossa vida. A lei da atração não é uma crença, é uma lei física, uma lei mecânica. Então, todo mundo está sujeito a essa lei, quer a pessoa entenda isso ou não. É uma lei do universo. E aí tem gente, inclusive, no âmbito religioso, que acha que é pecado ficar estudando lei da atração, fazendo lei da atração. Pô, mas foi Deus que criou o universo, Deus que criou a lei da atração, Jesus explicou, ensinou a lei da atração, tá tudo aqui. Mas, no geral, isso é só pra gente aprender a viver, pra gente aprender a ter falando em termos bíblicos, para que nós somos o templo de Deus, então para que nós sejamos agradáveis à sua presença. E quando nós estamos vibrando positivo, vibrando alegre, vibrando feliz, etc., a gente está emanando uma energia boa para o universo, né? A gente está emanando uma energia positiva. Então, quando a gente realiza nossos sonhos, realiza nossos desejos, a gente está emanando uma energia positiva. Agora, se a gente vive uma vida miserável, uma vida triste, não realiza nenhum desejo, é infeliz pra caramba, aí você está emanando uma energia negativa. Faz parte também da realidade, não vai deixar de existir, mas você pode escolher o que você quer vibrar. Né? A gente só quer equilibrar um pouquinho a balança aqui, porque tá muita gente negativa, tem que ter mais gente positiva. Beleza? O vídeo já vai ficando por aqui porque tá muito longo já. Se você gostou, deixa seu like aí, comenta alguma coisa que você achou. Se não tiver nada para falar também, não comenta. Mas se tiver, não seja tímido. Comenta aí, bora trocar uma ideia. Beleza? Gratidão e até a próxima. Breathe deep with a steady stream. Peacefully, life is but a dream.